Olá, famílias! Eu estou aqui, devidamente acomodada, numa poltrona de amamentação, com uma almofada de amamentação, né? Aquelas almofadas em C. E não, eu não vou amamentar, porque eu nem tenho neném para isso, mas eu queria mostrar para vocês esses utensílios, porque esta aula é sobre enxoval da amamentação. É muito comum que antes mesmo do neném nascer, a mãe fique ali procurando o que ela vai comprar para amamentação, como que vai ser isso, onde vai ser a poltrona, qual poltrona é mais confortável. E aí eu achei que era importante falar um pouquinho sobre isso. Então aqui no consultório, essa sala, ela foi montada realmente para assistência na amamentação. Então essa poltrona foi uma poltrona que foi testada aqui pelas consultoras para a gente trazer realmente esse conforto, e é uma dica para você pensar, se você realmente for comprar uma poltrona de amamentação, o que você precisa olhar. Essa poltrona de amamentação, idealmente ela precisa ser espaçosa, porque ela vai caber você no meio, com o nenenzinho no colo, e tem aqui nas laterais o apoio para a mão, e esse apoio ele é um pouco mais baixo do que a altura do peito do peito e do neném, para você conseguir talvez se posicionar ali com algumas almofadas que vão te ajudar ali no apoio e no suporte do neném. E atrás, essa almofada ela tem um apoio alto para as costas, porque às vezes, né, a amamentação da madrugada, que a mãe já está super cansada em privação de sono, ela é super exaustiva. Então é importante que a almofada ela tenha um apoio, que ela consiga se sentir confortável até se ela escorregar um pouquinho nessa almofada. E aqui falta, na verdade, eu sempre coloco o banquinho para as mães, mas a gente tem um apoio para os pés também, para ela conseguir ficar o mais confortável possível, porque, gente, isso importa muito. A gente precisa lembrar para as mamães, eu sempre falo isso no consultório, que ela vai amamentar o dia inteiro e à noite também. Então ela precisa estar confortável, ela precisa estar com a coluna bem apoiada, ela precisa estar numa posição que ela consiga se sentir realmente relaxada, porque as amamentações são sequenciais. Uma outra coisa da poltrona também que ela pode fazer, então ser uma poltrona um pouquinho mais distante, é colocar talvez uma almofada atrás, que vai servir de apoio para a lombar, porque isso depende muito da estrutura física da mulher. Então, às vezes ela tem essa poltrona com apoio para as costas e ela precisa de uma almofadinha aqui atrás para apoiar a lombar. As almofadas, na verdade, de modo geral, essas almofadinhas soltas é bem legal de ter para fazer isso que eu fiz mesmo, do apoio aqui para a mão. Mas o mais tradicional é elas terem essa almofada aqui em C, que são as almofadas próprias de amamentação, porque aí o nenenzinho ele fica, vamos usar aqui o nosso Stitch de neném, ele vai ficar aqui apoiado na almofada, e dependendo da estrutura física da mãe ou do tamanho do peito, isso ajuda a ter um conforto ali na hora de posicionar o bebezinho na posição mais tradicional. Mas não é toda mulher que se adapta a essa almofada não, tá, gente? Tem mulher que não consegue usar, que prefere amamentar sem. Esse é um item que não dá pra saber se vale a pena ou não ter antes do bebê nascer, mas na maioria das mulheres já coloca no enxoval. Aí a dica que eu dou em relação à almofada é você escolher uma almofada menorzinha, como essa. Ela é mais fininha, ela é baixinha, porque algumas são enormes e aí elas ocupam muito espaço. Então essa aqui ela é bem legal, porque ela é bem baixinha e ela só dá mesmo ali um suportezinho para pôr o nenenzinho no colo. Com as almofadinhas também a gente consegue às vezes mudar o posicionamento do bebê. Então se a mãe vai fazer aquela amamentação invertida, por exemplo, seja numa poltrona ou no sofá, é legal ter uma almofadinha que vai ajudar esse nenenzinho, o Stitch aqui não cabe, né, mas ajudar a ter um nenenzinho ficando na altura do peito na hora de posicionar. Então esses são os utensílios que vale a pena pensar um pouquinho antes, né, se você vai ter ou não. Tem mulheres que compram almofada de amamentação e só amamenta na cama, por exemplo, porque ela senta ali com apoio na cabeceira da cama e para ela é a posição mais confortável possível. Ou no sofá, porque ela abre o sofá, estica as pernas e fica ali no sofá, e ela também não vai usar a poltrona de amamentação. A poltrona é um item caro, então pensa bem dentro da sua rotina, dentro da sua dinâmica, se você vai querer usar uma poltrona de amamentação. Tá bom? Um utensílio que as pessoas me perguntam muito durante a gestação é bomba elétrica. Vale a pena comprar uma bomba elétrica antes do neném nascer? Depende, né? Se você tem intenção de voltar cedo para o trabalho, se você é uma profissional autônoma, se você vai voltar ali antes dos 4 meses do bebezinho, talvez seja interessante sim você ter uma bomba de ordenha,
Porque desde as primeiras ali, depois que estabeleceu a amamentação, você já começa a fazer ordenha, tanto para estimular a produção, mas também para você já começar a ter um estoque de leite. E também para mulheres que são doadoras, né, que têm intenção de doar leite ou que já viveram essa experiência antes, também é interessante ter a bombinha elétrica para fazer essa ordenha e você ter leite para doar. Mas se você pensar na bombinha assim, porque você vai tirar o leite para usar para o bebê, ou porque você vai usar essa bombinha para estimular a produção, se é o seu primeiro filho, você não tem nenhuma limitação da amamentação, não é um item essencial, não. Então pode ser que você não use. Além disso, eu esqueci de trazer aqui, mas o que eu sugiro muito para as mulheres usarem para coleta de leite é o coletor de silicone, o coletor passivo, que é um coletorzinho que você encaixa na mama enquanto o bebezinho está mamando do outro lado. Então o bebezinho está aqui mamando do lado direito, você coloca o coletor do lado esquerdo e aí ele vai coletando aquele leite que vaza, porque vocês vão perceber isso, o leite vaza enquanto o neném está mamando. Então esse leite que vaza, que seria perdido, ele vai ficando ali no coletor. Muitas mulheres tiram ali 60 ml de leite enquanto estão amamentando. E elas conseguem ir armazenando e estocando esse leite, inclusive para doação. O banco de leite aceita, porque o coletor, como ele é silicone, você higieniza com água quente, então dá para usar o coletor, inclusive para doação de leite e para o armazenamento do leite, para usar para o bebezinho depois. Então, quando as mulheres me perguntam no pré-natal, se elas compram uma bombinha, se não é realmente essa mulher nesse contexto que vai voltar logo para o trabalho, eu normalmente sugiro o uso do coletor passivo. E aí, se ela se adaptar, pode ser que ela não precise da bombinha. Mas a bomba elétrica que faz efeito vibratório, ela é legal sim com uma técnica de pump, que é uma técnica que a gente usa para estimular a produção. Só que, gente, antes do neném nascer, você nem sabe como vai ser sua produção. Às vezes você vai ter produção em excesso e você não vai precisar estimular essa produção de forma alguma. Então, se você precisar depois para este intuito, você pode inclusive alugar uma bomba elétrica, como a bomba da Medela, que é a bomba que tem esse melhor efeito aí de pump. E aí ela é cara e você não precisa comprar, você pode alugar. Existem vários grupos de mães que dá para fazer aluguel desse tipo de utensílio. Então, eu não costumo orientar comprar uma bomba elétrica antes do bebezinho nascer, tá bom? Então esse é um utensílio que a gente deixa de lado, mas eu sugiro geralmente que se compre o coletor de silicone porque ele é super multiuso, ele pode ser usado inclusive só pelo conforto, para o leite não ficar vazando. Um utensílio que eu acho muito legal, que eu tinha sempre aqui no consultório também para dar para as mães, é a rosquinha de amamentação. Vocês já viram isso? É uma rosquinha que parece um donut mesmo, porque você vai colocar ali no seio e o mamilo vai ficar no meio, e isso vai proteger o mamilo do contato com o tecido, da escoriação, principalmente quando tá muito sensível, quando tá fissurado, porque aí ela vai colocar o sutiã por cima e a rosquinha evita o contato direto do mamilo com o tecido, não gruda, não machuca. Então é bem legal, e eu acho mais legal até do que usar as conchas ou os protetores ou até os absorventes de seio, porque esses outros utensílios, eles podem machucar. As conchas, na verdade, a gente contraindica, né? A gente contraindica o uso das conchas porque ele vai fazendo ali uma pressão, principalmente à medida que a mama vai enchendo, e ele comprime os ductos, fica vermelho, fica irritado, e a umidade causada por aquela concha favorece a proliferação de fungos. Então, algumas mulheres fazem candidíase mamária por causa do uso da concha e do uso do absorvente. Então, não é legal. E aí, para mulheres que já tiveram experiência de amamentação, que viveram a experiência de ter muito vazamento, um outro utensílio legal, que talvez se adeque até melhor do que os sutiãs tradicionais de amamentação, são os sutiãs absorventes. Eu só conheço da Pentes mesmo, que é uma linha de produtos pensando assim na questão do meio ambiente, na questão do... Então eles têm calcinhas absorventes, absorventes de tecido, e aí eles têm esses sutiãs de amamentação. Então são aqueles sutiãs que tem aquele fecho, né, que abre, né, para amamentar, só que eles são, o próprio tecido é absorvente, então a mulher não sente a umidade, não fica vazando, e eles têm um material de absorção que não favorece essa proliferação de fungo, então não aumenta o risco de candidíase mamária. E já pegando o gancho do sutiã absorvente, a outra dica de enxoval que a mulher tem que pensar é o sutiã de amamentação. Então, usar sutiãs... gente, não é legal ficar com as mamas soltas, tá? É importante que a mulher tenha sustentação, que ela use um sutiã com uma boa sustentação. Então, aqueles sutiãs que abrem, que facilita a vida, mas que tenha uma boa sustentação embaixo e a alça também que seja uma alça grossa. Porque o sutiã, se ele tiver alça fina,
como o peito pesa muito quando ela tá amamentando, ele pode machucar um pouco ali. E tem sutiãs até muito bonitos aí de amamentação, não precisa ser aquele sutiã bege feio, não. Dá pra ter um sutiã bem legal, porque tem muitas mulheres que se sentem super confortáveis de amamentar em público, de amamentar em outros lugares. Então que ela se sinta também confortável ali com o utensílio que ela tá usando, né? Que seja, mas que tenha esses critérios. Então uma boa base de sustentação, o fecho que abre e a alça grossa para sustentar bem. E aqueles que têm um suporte nas costas maior também é super legal. E em relação ao tamanho do sutiã, que foi uma pergunta que eu vi essa semana e eu fiquei pensando assim, gente, eu nunca pensei sobre isso. Mas a questão é, na verdade o seio ele já aumenta de volume durante a gestação. Então ela já vai aumentar o número desse sutiã. E aí depois que o bebezinho nasce, vai ter esse momento da pojadura que o peito fica mais cheio, mas na verdade chega um momento que essa produção de leite ela fica mais estável, né? Que é mais uma produção sobre demanda. Então não tende a passar muito do tamanho do sutiã que estava usando durante a gestação. Então o sutiã para a amamentação vai ser aquele sutiã que você usou ali o tamanho, né, do sutiã que você usou no final da gestação já vai ser super útil. Pensando aí nessa questão do vestuário, também tem aquelas camisolas lindas, maravilhosas de amamentação, com hobby, e aí as mulheres investem super nisso e na prática ficam de pijama o dia inteiro, né? Essa é a verdade. Mas tem sim isso, se for algo que te interessa, que você acha legal, que você quer ter, até para usar no hospital, tem sim muitas camisolas que são próprias para isso. E as roupas também, hoje tem linhas de roupas que são próprias para amamentação, que você tem, por exemplo, ela tem uma proteção que você consegue levantar. Porque com esse vestido que eu tô, por exemplo, seria super difícil amamentar, eu teria que abrir o vestido, aliás, seria impossível amamentar com o vestido que eu tô. Então, a mulher, ela tem nessa fase que ela tá lactante, que pensar um pouquinho também no tipo de roupa que ela vai usar, em tecidos confortáveis. E aí, hoje, felizmente, já tem linhas de roupas que são assim, que você tem ali uma base, que você consegue, por exemplo, levantar e deixar os seios expostos para conseguir amamentar. Então, esse é um item legal de ter no enxoval. E é uma dica para rede de apoio, até para dar de presente para essa mulher, porque as pessoas ficam ali dando flores, às vezes se preocupam em dar uma roupinha, uma roupa super bonitinha para o bebê, mas às vezes seria muito mais legal se você desse de presente para essa mulher uma roupa legal para ela usar para amamentar, ou uma roupa legal para ela usar na maternidade, porque o nenenzinho, gente, já tem um monte de roupa e na verdade o mais legal é ele ficar peladinho em contato pele a pele com a mãe. Então vamos repensar um pouco essa questão dos presentes aí de recém-nascido. Vamos presentear a mulher ao invés de presentear o neném? Então essa é uma dica de presente aí para as mamães. São roupas que sejam confortáveis para amamentar. E acho que pensando em utensílios, isso é o que eu lembrei. E se surgir alguma dúvida, vocês podem mandar nos comentários que eu vou responder vocês aí sobre outros itens, coisas que vocês já viram, se acham legal ou não.